TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais a casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 3º domingo da Quaresma, e aqui o Evangelho de São João fala do episódio de Jesus no templo. Fala que Jesus foi quando estava acontecendo a festa da Páscoa dos judeus. Não era a Páscoa que o povo cristão católico iria viver, não, dos judeus, com seus ritos, regras e normas, tradição. E Jesus vai para onde? Especificamente no templo. E a atitude de Jesus de purificar o templo daquelas atitudes que, na verdade, desmereciam o verdadeiro valor do templo. Porque realmente as autoridades religiosas judaicas da época fizeram do templo lugar de comércio. O templo era onde se oferecia os animais em holocausto para Deus. Só a gente entender assim: sinagogas havia em diversos lugares. Qualquer rabino podia abrir uma sinagoga, que todo sábado as pessoas iam, o sabate, iam para a sinagoga, para lá aprender sobre a lei, sobre os profetas, a palavra de Deus. Era uma catequese que o povo recebia. Agora, o templo só tinha um. Era um templo que o texto mesmo fala que demorou quase 50 anos para ser construído. Muito esforço, muito dinheiro. Lembrando que esse templo não é o templo original construído por Salomão. A Nabucodonosor destruiu o templo e depois ele foi reconstruído. Demoraram 50 anos para reconstruir o templo.
E o que eles faziam? Como no templo era lugar para as pessoas fazerem as oferendas, os holocaustos dos animais, as pessoas traziam os animais. Chegou um tempo que eles inventaram uma regra dizendo assim: não, vocês não podem mais trazer os seus animais, porque esses animais não são puros. Conforme prescreve a lei, os animais precisam ser puros. Tem que ter tantos anos, a linhagem tem que ser tudo animal puro. E os animais de vocês não são puros, então vocês vão estar oferecendo para Deus um animal que não é puro. Então vocês precisam comprar de quem? Da gente. Nós oferecemos animais puros. Nós oferecemos realmente o que tem de melhor para Deus. Só que o preço não era barato. Eles superfaturavam, porque não podia usar outros animais, somente aqueles que eles diziam que eram os animais escolhidos, e o povo tinha que pagar. E por que cambista? Por que fazer essa troca do dinheiro, o câmbio? Porque o dinheiro usado no templo era um dinheiro específico, porque não era permitido usar nenhum dinheiro que vinha de fora, porque era chamado dinheiro romano. Por exemplo, a moeda romana era considerada um dinheiro imoral, um dinheiro sujo. Então a pessoa tinha que chegar lá e fazer a troca do dinheiro, pagar para ter o dinheiro próprio usado no templo, para daí poder pagar os animais, daí poder fazer as ofertas. E também nisso aqui tinha o câmbio, e se ganhava dinheiro em cima disso. Então o templo realmente tinha se transformado numa casa de comércio, um antro de ladrões, porque exploravam o povo em nome da religião. E Jesus pega um chicote e bate, expulsa, faz o povo sair. E quando vai questionar, ele diz: olha, quem é você para fazer isso? Ele diz: olha, destrua esse templo e eu o construirei em 3 dias. Jesus não falava do templo de pedra, que depois foi destruído também numa guerra dos judeus contra o Império Romano, e o templo foi destruído e até hoje está lá destruído. Mas Jesus falava do seu próprio corpo, que depois os discípulos entenderam. 3 dias ele vai morrer, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então, o seu próprio corpo. Porque aí Jesus vai ser o verdadeiro templo. Quando o autor da carta aos Hebreus, ele fala isso. Ele fala que Jesus é ao mesmo tempo altar, o sacerdote e a vítima. Não precisa mais de templo específico, não precisa mais de altar específico e nem de oferenda. Ele é tudo isso. Então Jesus assume essa postura de purificar o templo. E Jesus mostra o zelo pelas coisas de Deus, pelo que é sagrado. Meu irmão, minha irmã, hoje também nós somos chamados. Nós vemos que a vida das pessoas, o ser humano que é imagem e semelhança de Deus, nós que somos templos do Espírito Santo, muitas vezes somos o quê? Somos tratados como objetos de câmbio, objetos de dinheiro. Tratamos as pessoas como coisificação do ser humano. E infelizmente, até mesmo dentro da igreja, encontramos muitas vezes isso. Uma comercialização das coisas, sem um controle, sem um limite, onde nós transformamos a casa de Deus num lugar de comércio. É a grande tentação de comercializar as coisas de Deus. E com Deus não se brinca. Então nós temos que cuidar, purificar. Por isso a quaresma é tempo de purificação. É tempo da gente arrancando no nosso coração, muitas vezes, essa barganha que queremos fazer com Deus. A barganha das coisas. Como se nós pudéssemos comprar Deus
com as nossas asceses, as nossas penitências, as nossas esmolas. Não. Tudo isso é importante? Claro. Claro que é importante. Necessário, sim, mas não para fazer uma barganha com Deus, mas para ser e estar mais perto de Deus. Não é para barganhar. Eu estou fazendo isso, Deus é obrigado a me dar porque eu fiz isso. Não. Deus não precisa nada de nós, é nós que precisamos de Deus. Nós é que precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Então essas coisas, as práticas penitenciais, não é para comprar a graça de Deus. Não é uma barganha, é para estar mais próximo de Deus, olhando para a nossa vida e melhorando aquilo que a gente precisa melhorar. Senão, também vai acontecer conosco o que aconteceu com aqueles que aproveitaram toda a estrutura religiosa e começaram a querer barganhar e ganhar em cima daquilo, enriquecer em cima da estrutura religiosa da época. E Jesus não deixa isso acontecer. Ele tem zelo. E qual é o zelo pelas coisas de Deus que você está tendo, meu irmão, minha irmã, na sua vida? Qual o zelo que você tem pelo seu corpo? Já que você, eu, nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita no nosso templo. Qual é o cuidado, o zelo que você tem com esse templo? Ou muitas vezes nós vamos entupindo de coisas que não dá lugar mais para o Espírito Santo. Muitas vezes tem que ficar num cantinho lá isolado porque a gente entupiu de outras coisas. Então nós precisamos nos perguntar isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Qual é o zelo que eu estou tendo por isso? Qual é o zelo que eu estou tendo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelas pessoas que são imagem e semelhança de Deus? Tudo isso precisa nos consumir para o bem, para as coisas do bem. Quanto que nós estamos defendendo o valor da vida, a moral, os bons costumes, o respeito pelas pessoas mais velhas, o respeito para com o outro, que não importa a classe social, a sua cor, o que ele está fazendo, mas nós precisamos ser homens e mulheres que respeitemos o outro. Isso é ter zelo pela casa de Deus. Isso é ter zelo pelas coisas sagradas, pelo que é sagrado. Mas nós vemos tanto desrespeito hoje por isso, desrespeito pelas pessoas, desrespeito pelas situações, desrespeito pelo que é sagrado, por aquilo que nós acreditamos. Eu posso não acreditar em certas questões, certas realidades para mim podem não ser sagradas, mas para outros são. E o que muitas vezes nós fazemos? Aquilo que para mim não é valor, aquilo que para mim não é sagrado, eu desprezo, eu destruo, eu quebro. Para mim não tem valor nenhum. Nós precisamos nos cuidar. O sagrado para nós tem uma dimensão. Pode ser que para outras pessoas não é a mesma coisa, mas nós devemos o respeito e temos o direito de receber o respeito também de tudo isso. E principalmente, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, o respeito para com o outro, que é a imagem e semelhança de Deus. Então esse cuidado com essa dimensão, cuidar dessa realidade, para que juntos nós também possamos ter esse zelo pelas coisas boas que Deus nos deixou, pelo que é sagrado. Que o Senhor te dê essa consciência, meu irmão e minha irmã, nesse tempo. E que pela graça de Deus você seja alcançado, pela graça de Deus você seja ajudado, e que o amor de Deus mais uma vez seja derramado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pedimos a intercessão de São José, da Virgem Santíssima,
de São João Paulo II. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.